mudanças que o Éder trouxe. Eu vou tentar entender, agora o Luiz voltou demais, né? Porque agora o Luiz está dando reflexo aqui. O que eu acho que pode acontecer, Éder, é o seguinte: como ele vai fazer um lateral da saída, ele falou ontem em revezar os dois laterais, né? Então, o Savinho vem para a esquerda, o Rodrigo vem para dentro, o Rafinha vem para a direita. Mas se o Wanderson der amplitude para a direita, o Savinho é mais ponta. Então, o Savinho dá amplitude do outro lado. Eu acho que passa por aí essa mudança. Porque o Wanderson muitas vezes vai dar largura pela direita, até porque a seleção peruana está jogando 3-4-2-1, que vira 5-3-2, e às vezes 5-4-1, e quem volta por aqui pode ser o Edson Flores, que não tem pegada para voltar com o Wanderson aqui. Então, talvez essa seja uma razão para o Wanderson dar largura por aqui e o Abner fazer mais terceiro zagueiro na saída de jogo. Não é terceiro zagueiro, é saída de 3, com o Abner por aqui. Mas ele falou ontem que vai variar essa subida dos laterais, então ele pode também variar os pontos, ou seja, vai ter um momento do jogo que ele vai puxar o Savinho de volta para cá, o Rafinha para dentro, o Rodrigo por aqui, porque o Rodrigo não é o homem da largura do campo, é o Abner. Isso pode ajudar a confundir a defesa adversária. Então eu acho que passa por aqui. Ele vai fazer um revezamento entre os dois laterais. Ora, o Wanderson sobe e o Savinho alarga o campo pela esquerda. Ora, o Savinho alarga o campo pela direita e o Abner alarga pela esquerda. Acho que é isso que pode acontecer. Vamos ver se isso vai se confirmar durante o jogo. E se não vai gerar uma confusão tanto na seleção peruana quanto na seleção brasileira, porque pode ficar confuso, né? Então tem esse aspecto também. Olha, os torcedores que vão no Mané Garrincha pagando no mínimo R$200 merecem um jogo bom. Então, por esses torcedores, eu tô torcendo para ser um belíssimo jogo. Até porque o Dorival Júnior disse que rebateu, né, um pouco as críticas desse momento do futebol brasileiro. Vamos ouvir o que ele falou? Eu me lembro outro dia lendo uma matéria, e estou vendo aqui o Júnior do meu lado, onde alguns membros da imprensa apontavam o baixo nível da seleção brasileira. Um nível muito baixo para tudo que representava o futebol brasileiro até aquele momento. E, de repente, ele falou, só que eu não estou falando da seleção atual. A imagem foi aberta e tínhamos aqui atrás Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Tem uma matéria aí, vocês podem achá-la. Eduardo sabe do que eu estou falando. Vocês podem achá-la. E eram contestações em relação à caída de rendimento da nossa seleção, que nós não tínhamos mais craques naquele momento. Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão e Zé Sérgio. Nós não tínhamos mais craques. Essa era a abordagem inicial. Então é para vocês verem que parece que passam anos e nós continuamos batendo nas mesmas teclas. A única coisa que eu sinto, e aqui não é desabafo, não é nada disso, o que eu quero é o crescimento do futebol brasileiro, e nós vamos alcançar tudo isso. Mas a gente pisa no produto que a gente vende. Essa é a grande realidade do que acontece no momento, e não é só com o futebol. Nós fazemos isso com todos os produtos que o brasileiro possui. Tudo aquilo que se destaque, nós pisamos. Nós estamos vendo o que acontece no nosso país, de um modo geral. É só a gente refletir um pouquinho. Vou pedir para o JP colocar na tela a matéria que o Dorival citou, falando do baixo nível da seleção, com essa foto dos craques aí, que o Marinho Saldanha pegou para a gente. Muito legal, porque ele tem razão quando ele traz essa matéria, né, PVC? Existe uma crítica à seleção brasileira, mas existe também uma preocupação do torcedor com o nível que a seleção está demonstrando, considerando as eliminatórias para a Copa. Essa matéria é de 79, provavelmente do Estadão. O Tonico Duarte foi um grande repórter. Conheci o Tonico Duarte. O Tonico Duarte faleceu há 3 anos, eu acho. Foi um grande repórter. Tem matérias desse tipo na revista Placar também. Ontem eu fui procurar numa coleção de 81, quando eu trabalhei muito tempo na Placar,
eu folheava a coleção, e eu tenho a coleção em casa. Então, você folheia a coleção, e de vez em quando você toma um susto, assim. Essa matéria, eu acho que é do Estadão, mas é do Tonico Duarte, que foi um grande repórter. E você assistiu Meia Noite em Paris? Assistiu, Domi? Assisti. É muito isso. É assim, você assistiu Meia Noite em Paris, né, Éder? Você volta para a Belle Époque, chega na Belle Époque, encantado, e os caras na Belle Époque estão dizendo que bom era antes. E isso acontece muito. Tem uma matéria que eu separei, eu não sei se eu mandei também, então uma frase do Zagallo, o Zagallo na revista Placar, dizendo, em 1981, o único jogador que tem nível de 70 é o Zico. E uma frase do João Saldanha, em 81 também, na revista Placar também, dizendo: todos os países evoluíram, menos o Brasil. Cara, é muito Meia Noite em Paris isso. Agora, é claro que essa constatação de que muitas gerações não perceberam ou demoraram a perceber que havia talento, e isso pode se repetir com essa geração, né? Já contei várias vezes que na escola, no segundo ano do ensino médio, um amigo meu falava assim: esse Bebeto não pode jogar na seleção. Eu falei: como? Você tá maluco? E aí você vai ver essa coisa meio Meia Noite em Paris mesmo. Não quer dizer que essa geração ela tem que usar isso como um desafio e não como um desabafo. Ou seja, eu preciso mostrar que eu sou um jogador deste nível alto, como outras gerações demonstraram. Essa matéria do Tonico Duarte, o Dorival Júnior viu num TikTok do Bruno Formiga, porque o Bruno Formiga chamou atenção para essa matéria, que é provavelmente Estadão 79. PVC, o Cláudio Andretta está falando aqui que ele tem o livro do Orlando Duarte e ele foi um ótimo jornalista. Muito bom. Vamos passar para o próximo assunto já, Éder? Muito obrigada pelas informações. Fiquei lendo aqui as mensagens da galera. Obrigada demais a você que está mandando mensagem. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Boa cobertura aí para você até o dia seguinte, né? Até amanhã, no caso, porque jogou às 9h45. Valeu, Domi. Valeu, PVC. Todo mundo que acompanha de primeira. Posso pedir para você acordar cedo e voltar aqui? Vamos ver. Vamos pensar no seu caso, Domi. Brincadeira, 7h da manhã eu tô acordado já, meu filho me acorda. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, Éder, antes de você ir, na verdade, eu esqueci, a gente podia falar do São Paulo também, né? Porque agora mudou o protocolo lá dentro do time e não existe mais, eu tava me despedindo, mas essa matéria é bem interessante da gente falar, não existe mais um psicólogo dentro do time, dentro do CT. Por quê? Então, no final do ano passado, a diretoria do São Paulo se reuniu com o departamento médico e eles chegaram à conclusão de que funcionaria melhor não ter um psicólogo dentro do CT do dia a dia todos os dias ali, um psicólogo interno, e sim ter um psicólogo externo. Então tem um consultório que é contratado pelo São Paulo que atende todos os jogadores e todas as demandas, uma coisa totalmente livre. E os jogadores, quando tem alguma demanda que precisam de um atendimento, eles comunicam o departamento médico que faz essa ponte para esse consultório que é contratado pelo São Paulo. Só foi uma mudança. A diretoria acredita que tem funcionado bem e foi por isso que no final do ano passado a Anaí foi desligada do clube, ela está até no Corinthians hoje em dia, e o São Paulo fez essa mudança, preferiu tirar um psicólogo de dentro do clube para contratar um consultório externo. Foi uma mudança de protocolo mesmo, segundo a diretoria do São Paulo, tem funcionado. O que me falaram é que alguns técnicos que passaram pelo São Paulo também preferem esse modelo ao modelo de ter um psicólogo interno. Então são essas as informações aí desse novo protocolo do São Paulo. Foi um assunto que a gente debateu muito durante a Copa, PVC, porque as seleções que foram mais adiante, como França e Argentina, tinham um psicólogo lá, junto com a equipe, enquanto o Brasil não tinha. E agora a gente vê o São Paulo fazendo o caminho inverso. O que você acha? Quando o Brasil foi campeão do mundo a última vez, o Brasil tinha psicóloga, que era a Regina Brandão, que trabalhou muito com o Filipão, mas a Regina Brandão nunca foi funcionária da CBF nem funcionária do Palmeiras.
nem do Grêmio. Ela trabalhava com o Filipão pontualmente. Na época, eu me lembro que a Regina Brandão gostava desse atendimento pontual. Ou seja, ela não achava que ela tinha que estar o tempo inteiro lá dentro. Que a questão que o psicólogo é fundamental no esporte de alto nível, é só olhar a Simone Biles, né? Entender como ela estava em 2021 e como é que ela estava em 2024. Se o atendimento tem que ser diário, com alguém dentro da estrutura do clube, ou se pode ser um atendimento feito por alguém que venha pontualmente em momentos específicos da temporada, eu acho que aí vai ter uma discussão que vai envolver, acho que profissionais diferentes, psicólogos e diretores, vão ter posições diferentes sobre isso. Talvez não precise ter o cara todo o tempo lá dentro, como a nutricionista está. A nutricionista hoje é presente na estrutura do clube porque ela está fazendo o cardápio, junto com o cozinheiro. E está viajando para trabalhar com os hotéis. Eu acho que é importante ter um psicólogo. Então, e o São Paulo não vai abrir mão do psicólogo. O São Paulo está abrindo mão do psicólogo no dia a dia e na estrutura da comissão técnica. Mas ter PVC, minha dúvida os jogadores vão... porque a gente sabe que existe muito preconceito, né? E pouco espaço ainda, infelizmente, numa sociedade ainda muito machista. Os jogadores vão atrás do psicólogo se não tiver ali dentro do time? Tem espaço para isso? Não, eu acho que não. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que tem que ser, por exemplo, se não for, ou ele está dentro da estrutura da comissão técnica, remunerado mensalmente e trabalhando diariamente, ou como era o Filipão. O Filipão trazia a Regina Brandão, remunerava a Regina Brandão. O Filipão não mandava o Alex, ou o Paulo Nunes, ou o Euler irem até o consultório da Regina Brandão. O Filipão trazia a Regina Brandão para a estrutura do clube e remunerava a Regina Brandão de acordo com o trabalho que ela fazia pontualmente em períodos específicos que ele entendia fundamentais. Mas não é isso que o São Paulo vai fazer, né, Éder? Tá mudo. A gente tinha uma psicóloga interna e, assim, ela atendia de acordo com a demanda dos jogadores. Então, ela estava lá todos os dias, mas ela só atendia quem buscava ela, quem procurava ela. Então, também tem mais ou menos o mesmo know-how, assim, vai ser da mesma forma que vai ser esse atendimento. Se os jogadores procurarem, eles vão procurar o departamento médico faz essa ponte para eles serem atendidos. Antes eles procuravam o departamento médico ou procuravam diretamente a psicóloga que estava lá no dia a dia e a psicóloga atendia eles. Então, acho que não muda muito na questão de ir procurar a ajuda. Será que não? Eu fico nessa dúvida. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar para ver como é que isso vai interferir dentro do São Paulo. Até o Thales Muradas está falando aqui, se não está dentro, o jogador nem procura. Eu fico com essa dúvida também. Porque uma coisa tá ali, né, de fácil acesso, outra coisa é você ter que ir até lá, marcar um horário, incluir isso dentro da sua rotina. Fico na dúvida realmente, PVC, se os jogadores vão procurar ou não, e a gente sabe, como o PVC falou, a importância do trabalho psicológico para o atleta de ponta. Vamos voltar nesse assunto amanhã com o Flamengo, porque o De Arrascaeta deu uma declaração semana passada sobre ter mudado a vida dele com atendimento psicológico. E eu não tenho certeza se o Flamengo tem um psicólogo todos os dias dentro da estrutura da comissão técnica. Ou se o De Arrascaeta procurou sozinho, ou se, como era o caso do Filipão, que eu digo. O Filipão fazia, quando ele entendia, em momentos específicos da temporada, ele trazia a psicóloga para dentro. E a Regina Brandão não estava todos os dias na Copa de 2002, mas a Regina Brandão esteve durante todo o trabalho de 2002. Ela foi uma figura fundamental em 2002, no último título mundial do Brasil. Boa, eu acho um assunto importante para a gente trazer de novo. Éder, e você, por favor, vai continuar, obviamente, acompanhando os dobramentos dessa mudança e você volta aqui para contar para a gente. Pode deixar, e vale a gente lembrar também, Domi, que no São Paulo teve um caso muito emblemático, que foi o caso do Alisson. A gente até fez a entrevista com ele no final do ano passado, que é um cara que sofreu com depressão no início do ano passado e conseguiu dar a volta por cima com a ajuda da Anaí, que era psicóloga do São Paulo.
Então também já teve resultado muito grande e forte dentro do São Paulo. Mas a gente conversa mais amanhã. Meu filho vai me acordar mesmo ou eu já venho aqui pro de primeira para falar sobre a seleção? Perfeito. Porque tem uma questão que a Mari Pavese levantou aqui no chat, eu achei interessante, que ela acha o contrário. Se é externo, o jogador se sente mais à vontade. Pode ser, Mari. Vamos debater mais amanhã. Obrigada demais, Éder. Bom trabalho e boa madrugada para você. Valeu, gente. Até amanhã. PVC, para a gente encerrar, qual é o